Fê. Espera um pouco d'água por mim, por favor. Bom dia amigos, tudo bem por aí? Vamos seguindo com os nossos estudos de domingo, do nosso livro Ceifa de Luz, parceria do Chico e do Emmanuel. Caminhamos já um tanto bom. Hoje a gente está fazendo o capítulo 47. Bom dia, Ana. Saudade de você, hein? Você tá bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar com a prece, pedindo a Jesus, sempre a Jesus, que nos acompanha a marcha desde sempre, que possamos, Senhor, seguir com mais paciência, mais humildade, entendendo todos os nossos trabalhos a que nos propomos. Antes, no período no plano espiritual, que possamos colocar em prática aqui nessa existência, buscando nos confraternizar mais, buscando sermos mais caridosos, mais amigos, mais amoráveis, ajudando sempre ao próximo, pensando no coletivo. Enfim, Senhor, buscando ter uma vida bacana, simples, que o Senhor nos ajude. Amados amigos que nos acompanham, Clemente, todos os amigos espirituais, obrigado por tudo, que assim seja. Bom dia, minhas amigas aqui, deixa eu ver. Oi, Joyce, tá boa, querida? Oi, Ana Amélia, bom dia, querida, tudo bem? Sejam bem-vindas. Hoje o capítulo é o 47 do livro Ceifa de Luz, intitulado por Emmanuel, Autoproteção. O Emmanuel, nesse capítulo, ele usou uma frase, um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Então, Mateus 7, 2, tá? Que está assim: pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. São palavras de Jesus, tá? Vamos repetir? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Julgamento e medida são as palavras que a gente sublinhou aqui no nosso estudo. Bom, antes da gente avaliar a frase em grego, que é o que a gente comumente faz aqui, né, para buscar o sentido primeiro, o sentido primevo dessa palavra, quando ela foi utilizada na formatação dos livros bíblicos, né, porque foi em grego, a primeira delas, nós não vamos nos furtar de dizer o seguinte: o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus corresponde exatamente ao Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, tá? O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, quando Jesus começa a falar dos bem-aventurados, né? Seguindo aquela linha. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, todas as bem-aventuranças, que se eu não me engano são 7, tá?
E depois ele começa a tracejar, né, as balizas do que seja salvação. Essa palavra aqui nós entramos em questão nos últimos estudos que a gente fez, né? Então, assim, ele começa a direcionar toda aquela multidão, aquelas pessoas que o ouviam no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, né? E Mateus coloca no capítulo 5, 6 e 7 toda essa mensagem de Jesus. Ela é tão poderosa, pessoal, que algumas pessoas muito mais à frente, né, na história, consideram o Sermão da Montanha como a base de todo o ensinamento educacional na Terra, para todas as questões. E de fato porque ele é muito metafórico. Jesus usou ali palavras e figuras de linguagem que até hoje elas são interpretadas e são riquíssimas, né? No Sermão da Montanha, segundo Gandhi, isso eu já ouvi muitos palestrantes espíritas falarem, que se tudo estivesse perdido e o Sermão da Montanha não, nada estaria perdido. Não sei se foram exatamente essas palavras, mas ele quis dizer que o Sermão da Montanha é fundamental para a humanidade. E Gandhi nem cristão era, né? Apesar de a palavra cristianismo não ser uma palavra trazida por Jesus, apesar de ser Jesus ou Cristo, né? Não sei se vocês entenderam. Cristianismo foi uma palavra criada pelos homens. Bom, o capítulo 7, onde tem diversos conselhos de Jesus, ele começa assim: não julgueis e não sereis julgados. Aí vem a frase que o Emmanuel usou: porque do mesmo modo que julgardes, sereis também julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medido. E continua um pouquinho para frente, para a gente usar no nosso estudo. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave nos teus? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então, assim, foram 5 versículos para explicar e demonstrar o que seja o julgamento, tá bom? A gente vai usar isso aqui no estudo de hoje. Olhando esta frase 7:2 de Mateus, né, no grego, nós tivemos o seguinte resultado: com o julgar que julgue, a medida medirá você. Fica estranho porque o grego linear é diferente do grego da formatação fraseal que o grego faz, né? Eles entendem diferente pelo menos o grego antigo, né? Mas foi assim: com o julgar que julgue, a medida medirá você. Então, Jesus era mais sintético, né, do que a gente imagina. Por isso que quando a gente pega uma frase dita por Jesus, a gente percebe que uma palavra quer dizer muito, né? E a humanidade teve que transformar isso tudo num floreio danado para tentar explicar para a gente, né? Mas Jesus era mais sintético do que a gente imagina. Então dá para perceber aqui que é bem sintético. Mas tem uma outra coisa que sobressai aqui no texto, tá, gente? A palavra para julgamento é crima. Depois de crima, no texto grego, nós temos crinó, que é a continuação, que é o tempo verbial, né? É o verbo do substantivo crima. Crima é julgamento. Crinó é julgar. Então nós temos julgamento, substantivo, verbo, 2 tempos verbiais. Então isso quer dizer o quê?
que nós temos aqui um grifo de Jesus, né? Gente, Jesus, como a gente disse, era muito sintético, mas extremamente profundo. Então ele não jogava palavras ao vento. Ele usa 3 vezes a raiz da palavra julgamento. 3, repetidamente. Só que 1 é substantivo e 2 tempos verbiais. Depois, na continuação da frase, nós temos a palavra metron, seguido por metreó, metreó, que é exatamente o que você pensou. Metro, né? É o radical de metro. Então, é medida. Então, nós temos medida, medir, medir. Então, nós temos substantivo, medida, e na sequência, 2 tempos verbiais para essa palavra. No mesmo versículo. Olha como Jesus ele era sucinto, ao mesmo tempo direto, um pouco mais metafórico, mas ao mesmo tempo profundo, né? Então, assim, quando a gente lê essas coisas, quando a gente vê isso aqui, fala, meu Deus, no mesmo versículo nós temos esses 2 radicais repetidos 3 vezes. Não nos chama atenção? Tem que chamar, né? Tem que chamar, tem que ser alguma coisa que toque os nossos corações de alguma forma. Eu não posso passar por uma leitura dessa de uma forma assim incólume, né? Então, o julgamento está repetido 3 vezes e a medida também, né? Então, vamos lá? Vamos desenvolver, né? Vamos ler um pouquinho o texto, aí a gente vai entender o que o Emmanuel estudou a respeito disso, né? Ele chama de autoproteção. O que ele desenvolveu à medida dessa frase. A gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Então, a gentileza, gente, não é simplesmente algo que a gente usa, né, nas nossas relações humanas. A gentileza é uma proteção para aquele que de fato sente a gentileza. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face, quando o sentimento está longe de colori-lo. Então, nós não estamos falando de nada que seja falso, né? A falsa modéstia, a falsa gentileza, ou aquela gentileza que é carregada de algo por trás. Não é isso. Ela está falando de coisas que tem cunho, né? que tem peso. Gentileza de verdade. Reportamo-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido, unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Ele pede para que nós façamos uma recapitulação, né, de tempos em tempos. É como se a gente fizesse um apanhado geral de como foi a semana da gente, por exemplo, né? O que rolou nessa semana? Eu conversei com a minha amiga Joyce aqui e tal, e eu não fui muito efusivo com um problema que ela estava querendo me contar. Eu deixei ela para lá, não dei muita atenção, né? Ou a minha amiga Ana Amélia me pediu para indicar um livro tal, e eu estava meio sem tempo, eu não dei muita bola para aquilo. Então, isso tudo aconteceu durante a minha semana. Como a pessoa recebeu essa minha falta de gentileza? Dependendo da maneira com que ela recebeu, eu consegui ali uma inimizade, né? Então, é isso que o Emmanuel está fazendo a citação aqui, para que a gente reavalie as nossas situações diárias. A Ana Amélia está dizendo assim: a gentileza é o princípio do amor, frase de Emmanuel. Muito bem.
não é? A gentileza é o princípio do amor. Nossa, que legal. Muito bom. Adorei, Ana. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios? Olha só, gente. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas, né? Então, assim, arrependimento tardio, por quê? Porque a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, né? Isso pode ser remediado com o tempo e vai, com certeza. Mas a gente poderia evitar muitas situações embaraçosas ou situações de negação ou situações que nos ferem por simplesmente deixar de ser gentis, né? Deixar de cultivar um relacionamento amistoso, ser simpático com as pessoas. A gente nunca perde com isso, pelo contrário, segundo o Emmanuel, é uma autoproteção, não é? O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós, não é? Tem uma outra, como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. O que você fizer para o próximo, será o seu advogado em toda parte, né? O que você fizer pelo próximo, será o seu advogado em toda parte. A gente não cansa de ver isso na literatura do Chico, principalmente, do Divaldo, mensagens de espíritos que vêm nos trazer, por exemplo, memórias, né, do tempo terrestre, em que eles não cultivaram situações positivas, não foram gentis, né, não foram amistosos com as pessoas, e quando chegam no plano espiritual, eles colhem exatamente o que eles plantaram. Semana retrasada ou passada, a gente faz tanto estudo que eu não lembro, gente, qual era esse estudo. Eu acho que era do Vozes do Grande Além. Eu acho que é desse livro do Chico. Que a pessoa nem assina a mensagem, ele põe A.C. Eu acho que é essa. E ele diz assim, ele conta a história dele da vida, né? Foi uma psicofonia do Chico transcrita para o livro. Ele conta a história dele toda no livro, né? Como é que foi a passagem dele terrena. Ele nunca foi uma pessoa muito afeita, muito querida pelas pessoas. Ele passou incólume, assim, foi um indiferente com todo mundo, tá? E aí ele chega no plano espiritual, ele colhe exatamente o que ele plantou. Exatamente. O que ele colheu? Ele ficava sozinho. Ele não tinha ninguém para interceder por ele. E ele ficava vagando ao léu, até que muito tempo depois, alguém se compadeceu, né? E o levou até um centro espírita. Tem toda a história. Mas imagina isso, pessoal. A indiferença que nós plantamos, ela é colhida com indiferença, né? Deixa eu ver aqui, tem mais um oi aqui pra gente. Maria Elza, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Então, termina Emmanuel. Reflitamos nos temas da autoproteção, a fim de nutrirmos-nos ou aquecermos-nos. Outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos amem, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos plantar, né, gente? Nós vamos colher tudo que a gente plantar, infelizmente ou felizmente, né? Porque aqui nós temos uma chamada de atenção do Emmanuel, do Chico, através do Chico, nos mostrando que a gentileza nos garante uma autoproteção em todos os momentos. E a gentileza faz uma coisa que é indispensável para as nossas vidas atualmente e para as nossas vidas no futuro. Porque espírita tem mania de ficar falando da vida depois, né? Lá na frente, depois que eu desencarnar. Não, pensa agora, né? Planta agora. Depois a gente resolve, mas planta bem plantado agora. Então, o que é?
gentileza, a gente faz amigos, a gente cria laços de ternura, laços de fraternidade. Quanto mais gentil eu for com as pessoas, mais fortes serão esses laços, e esses serão os meus advogados. Esses serão os meus advogados, porque falha todo mundo tem e aos montes, né? Todo mundo aqui é imperfeito. Agora, a não ser que eu esteja falando para algum anjo e eu não estou sabendo. Brincadeira. Mas então, o que acontece? Todas as nossas amizades intercederão por nós em algum momento da nossa existência. A Celina Teixeira dá um bom dia. Bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda. Termina Emmanuel. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós se aspiramos à paz em nós. Ok, gente? A mensagem é direta, tranquila e bem legal, né? Mas agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais o estudo para a gente já ir caminhando para a segunda parte final, tá bom? No livro O Espírito da Verdade, esse aqui, ó. Tá? O Espírito da Verdade é um livro, recomendo muitíssimo. É um livro que comemorou os 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Só que a comemoração de espíritos superiores, como Chico, como Emmanuel, né? Apesar da humildade, porque a humildade é que conduz, né, o homem a patamares superiores, por isso que eles são superiores, apesar de eles não se acharem assim, mas são. O Espírito da Verdade, esse livro, ele foi escrito em 1960 e alguma coisa, 61, exatamente 100 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. O que a turma fez, né? Os espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei, Emmanuel, André Luiz e vários outros espíritos fizeram? Eles pegaram alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e trouxeram os seus apontamentos, a maneira com que Emmanuel faz quando pega um versículo bíblico, né, e traz o seu apontamento, sua lição. A lição que nós vamos estudar hoje, ela é assinada por um espírito desconhecido, é simplesmente Júlio, tá bom? O que deixa a mensagem com um toque mais mundano, né? Com um toque mais factível, é muito interessante. Chama-se A Tomada Elétrica. Eu não vou ler para não cansar, mas eu vou contar os pontos principais, tá? Esse espírito, Júlio, conta a vida dele na Terra. Ele tinha uma vida comum, né? Trabalhava, acordava cedo, ia para o trabalho, pegava a lotação, ele conta isso tudo aqui. Só que ele conta, no início ele diz o seguinte: sou trazido ao vosso recinto de oração, né? ao grupo onde o Chico psicografou, de fraternidade, por benfeitores e amigos, para que vos fale da minha história. Amargo escarmento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Né? Ele faz ele traça o perfil do que ele vai dizer aqui, da história que o Júlio vai contar, né? Ele era pessoas que não se precaviam contra a maledicência, né? Davam ouvidos, inclusive, à maledicência. Só que para você dar ouvido ao mal, à maledicência, é porque você também concorda com aquela maledicência. Não sei se os amigos aqui vão discordar do que eu estou dizendo. Então, se a gente participa de rodinhas que praticam a maldade neste sentido, né, falando das pessoas, né, apontando os erros, olha como cabe no nosso estudo de hoje. Não é o julgamento, não é a medida, a maneira com que nós julgarmos, nós também seremos julgados, né? Então, esse tipo
de rodinha, né, esse tipo de atitude, só participa quem curte isso, né? O que é basicamente o que a gente estuda na questão da sintonia, da vibração. Nós não nos aproximamos de algo que não nos faz bem, pelo contrário, nós nos afastamos. A sintonia, ela é essa faixa de vibração em que nós nos acostumamos a estar, né? E ele começa a contar que ele desposou uma moça na fase adulta já, chamada Marina. Só que a Marina era um pouco mais nova que ele. Ela era quase uma menina, né? Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca, e por guardar temperamento infantil, a Marina, a curto espaço teve o nome enliçado à maledicência, que fustiga a felicidade, como a sombra persegue a luz. Então, as pessoas ficaram com inveja da Marina, porque provavelmente a Marina era muito alegre, era muito feliz, era muito bonita, né? Jovem. Então ela caiu na boca do povo, literalmente. Entrou, segundo ele, no disse-me disse, tá? Então, as pessoas começaram a falar algumas coisas para o Júlio, do tipo, a Marina desertara dos compromissos do lar, a Marina era ingrata e infiel, a Marina respirava num poço de lama, Marina tornava-se irregular. Então várias pessoas começaram a fazer esse tipo de apontamento para o Júlio. E ao invés dele usar o discernimento, né, e não dar ouvidos a essas questões que são habitualmente maliciosas, ele foi ficando encismado. Não sei se é assim que fala. Bom, só que muita vez minha própria mãe, zelosa de nosso nome, chamava-me a brios, indicando-me providências. Então, inclusive a mãe dele, a mãe do Júlio, ela falava para ele, olha, Júlio, não tá certo essa moça, né? Começava a apontar. Então, lutas enormes nos sentimentos começaram a aparecer no íntimo desse moço, né? Debalde, a companheira se inocentava, alertando-me o coração. Entretanto, densas trevas possuíam-me o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Então, toda uma novela foi criada em torno dessa maledicência e desse disse-me-disse que a sociedade inventou da moça, né? Foi inventada, e o Júlio deu ouvidos a isso tudo. E ele chama de deplorável cegueira humana, essa dele, né? De não enxergar a verdade, não enxergar o bem, não enxergar as coisas positivas. Ele só olhava para o lado negativo. Ele não olhava mais para o sorriso da moça como algo belo, singelo, gostoso, simples, né? Ele olhava como algo malicioso. E um dia ele resolve voltar para casa mais cedo. Foi assim que, numa tarde inesquecível, para o remorso que me vergasta, tintilou o telefone. Buscou-me para aviso. 3 horas da tarde. Anuncia-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Olha só, gente. Alguém teve o descompasso de ligar para o Júlio, dizendo que existia um homem na casa dele, no quarto dele, com a esposa dele. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho penetrei nossa câmara e, de olhos embaciados no desespero, vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos de nosso leito. Então, ele se deparou com uma cena. A esposa curvada, o rapaz curvado, pertinho da cama dentro do quarto. O que o homem atormentado faria com um revólver na mão? Não tive dúvida e alvejei-os agoniado. Vi-lhes o sangue a misturar-se, enquanto me deitavam
olhares de imensa angústia, e porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha desdita, estilhacei meu crânio com bala certa caindo. Logo após, para acordar no túmulo, agarrado a meu corpo, mazelento e feditoso, que servia de engorda a vermes famintos. Então ele não só matou o moço e a esposa, como ele se matou. Então ele assassinou os dois e ele se matou. Gente, olha só o que o julgamento, né, e a medida podem fazer. Esse aqui é o relato de um espírito que volta para contar a própria história. É uma psicografia do Chico. É uma psicografia que está no livro O Espírito da Verdade. Esse livro comemora os 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Imagina a importância de uma mensagem dessa aqui. Não é exagero. Em vão, busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama a emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam-me a prisão. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno que brame dentro de minha alma. Por tempo, amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram, por fim, do cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Olha só, ele revela, a Marina não tinha culpa nenhuma. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pedira a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. O homem que estava no quarto com a Marina, ele estava lá para consertar uma tomada elétrica. Por isso que a mensagem chama-se A Tomada Elétrica. Transido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão a minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. Então aí ele conta que o retorno dele para a vida, na próxima existência, vai ser passar uma vida inteira cego. Ele vai nascer cego e vai seguir cego com uma vida longa, mas sem enxergar uma única paisagem. Porque o sentimento, né, que brotou do julgamento, né, da medida desmedida, né, o encegueceu. Então ele se tornou cego para as coisas do mundo, cego para a verdade, e transformou a sua vida num martírio por causa da maledicência, por causa das pessoas que não têm o que fazer e ficar falando da vida do outro. Então não sejamos essas pessoas, né? Porque segundo Jesus, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgarmos, seremos julgados. Com a medida que medimos, também seremos medidos. Fica aqui a nossa lição do domingo. Obrigado pela presença. Beijo no coração, gente. Boa semana. Obrigado.